O Vault One, ele é dividido em duas partes. A primeira parte de operação, que compreende as opções de painel até credenciais, e a segunda parte, que aqui encontra-se em administração. Na parte de operação, você realiza as operações do dia a dia, como por exemplo o acompanhamento de eventos através do painel ou dashboard, a manipulação e gerenciamento de websites para o preenchimento e acesso de sites web, o acesso aos computadores da organização, servidores, os dispositivos remotos, bem como switches, access point, firewalls, bancos de dados, onde a gente consegue fazer o gerenciamento das connections strings para acesso seguro aos bancos de dados, a inclusão de serviços de nuvens como a AWS, Azure, criação de ambientes com redes sociais, de forma muito parecida com os websites, mas voltados para uma organização separada, e o gerenciamento das credenciais, onde a gente consegue fazer o input, o armazenamento das senhas e dos certificados. De forma geral, no dia a dia do Vault One, as três opções mais utilizadas são elas: as credenciais, os computadores e os websites. Os websites, eu posso acessar sites web do dia a dia, da rotina, de operação, de trabalho de um colaborador, bem como de um administrador de sistemas. E eu também posso utilizar essa opção de websites para acessar um site de dentro da minha organização. Principalmente em momentos onde você precisa acessar um site de uma intranet, você pode utilizar essa opção também, sem a necessidade de ter um VPN. Então vamos clicar para dar uma olhada. Aqui eu tenho os meus websites, eu consigo aplicar filtros nas pesquisas, como essa que eu tenho aqui. Se eu quiser digitar uma palavra, por exemplo aqui AWS, clico no campo de pesquisa e ele me traz aqui os websites que eu tenho preenchido. Por exemplo, se eu quiser acessar o site do console da AWS nesse momento, basta que eu clique aqui em ações e selecione a opção conectar. Automaticamente ele abre esse pop-up, essa janela, onde ele já me mostra que eu tenho uma credencial vinculada a esse website. Clico em conectar, ele então vai abrir uma outra guia e nessa guia, através do componente de integração do Vault One, ele vai fazer o input automático das credenciais. Então não há necessidade de eu copiar, colar as credenciais. Lembrando que no caso do Vault One, eu consigo criar filtros, restrições, para que o colaborador não tenha acesso à credencial. Aqui eu tenho computadores, geralmente aqui eu tenho os meus servidores. Da mesma forma eu consigo fazer a pesquisa aqui pelo campo de pesquisa. E aí consigo selecionar o computador que eu preciso acessar. Por exemplo, vou selecionar esse computador, vou clicar em conectar. Da mesma forma que o website, ele me traz uma credencial associada. Você pode ter uma ou mais credenciais associadas a um recurso. Vou clicar em conectar. Automaticamente ele vai abrir uma outra guia e nessa guia ele vai conceder o acesso ao recurso que eu quero gerenciar. Nesse caso, uma máquina Windows. Dentro do Vault One eu tenho a opção de gravar a tela, onde tudo que eu faço aqui dentro, toda a operação, ela fica registrada num vídeo e eu consigo manter esse vídeo, salvar esse vídeo para posterior consulta. Ok? Nós temos aqui também outras opções, como por exemplo dispositivos remotos. Aqui eu consigo, por exemplo, cadastrar devices, dispositivos como switches, roteadores e por aí vai.
O banco de dados, onde eu consigo gerenciar as connection strings. De forma geral, hoje, quando um programador vai desenvolver uma aplicação, um website, uma das primeiras coisas que ele coloca no código dele é o usuário, senha e o endereço do banco de dados. Qual é o problema disso? Nós temos dois problemas críticos. O primeiro é que você vai salvar o usuário e a senha em texto puro no código da aplicação. Seja ela compilada ou seja ela interpretada, os dados ficam ali e quem tiver acesso àquele código vai conseguir ter acesso aos dados de conexão do banco de dados. O segundo problema que a gente tem, neste caso, é que sempre que houver a necessidade de troca de senhas do banco de dados, haverá necessidade de realizar a troca dessa credencial no código da aplicação. Com o Vault One, a gente consegue criar as connection strings para os bancos de dados e eu guardo essa connection string dentro do Vault One e resgato ela via API através da aplicação, tendo como principal vantagem a não necessidade de armazenamento dessa credencial no código da aplicação. Ele sempre vai resgatar essa credencial em tempo de execução, o que garante segurança e diminui a necessidade de mudanças nos códigos. Nós temos aqui serviços de nuvem, então eu consigo adicionar aqui serviços como, por exemplo, o Azure, outros serviços como a AWS, Google e por aí vai. Redes sociais, se você tem um departamento dentro da organização e necessita conceder acesso às redes sociais para uma determinada pessoa, você também consegue fazer isso pelo Vault One. E aí, por fim, nós temos as credenciais aqui no painel lateral, aonde aqui eu consigo cadastrar as credenciais. Então eu clico aqui no botão adicionar credencial, coloco o nome da credencial, o usuário, se é uma conta de AD, de domínio, o tipo da credencial. Então, o Vault One você consegue gerenciar chaves, que são certificados. Você pode guardar os certificados dentro do Vault One. Se você tem uma máquina, por exemplo, rodando no AWS, uma instância, você consegue guardar a chave de acesso a essa instância. Você também consegue aplicar tags, notas e consegue criar o que a gente chama de aprovador de credencial. Você consegue aplicar permissões dizendo quem vai ter acesso a uma credencial. Além dessa proteção, você também consegue criar um fluxo de aprovação. Por exemplo, imagine que você tenha dentro da sua organização uma credencial de um sistema crítico. Mesmo que você tenha lá um conjunto de pessoas que precisam ter acesso a essa credencial, você quer que o gerente ou dono da aplicação seja notificado e tenha que aprovar o acesso sempre que houver necessidade de acesso àquele sistema. Ainda em operação, nós temos a possibilidade da troca do idioma, a visualização de mensagens importantes do sistema, a troca do usuário e outras operações, e a parte de chat. A ferramenta ela conta com uma solução de chat, onde você consegue conversar com outros usuários da ferramenta, naquela necessidade de troca de informações através de um meio seguro.